Oi, meus queridos! A paz de Jesus para quem é evangélico, para quem não é evangélico, porque a paz de Jesus é sempre bom pra gente. Eu venho hoje falar sobre um tema um pouco polêmico, mas hoje eu vou esclarecer uma dúvida. Mas antes de eu esclarecer essa dúvida, eu venho aqui falar para vocês que não se rebelem contra a doutrina da sua igreja, não se rebelem contra o seu pastor, seja submisso, porque quem serve vai ser exaltado. Jesus, ele mesmo deixou esse conselho para a gente servir, porque se até ele serviu, quem é nós para não servir? Porque nós somos pequenas pessoas, nós somos uns seres pequenos, e se até Deus desceu aqui na Terra para servir o ser humano, a gente tem que ser humilde a ponto de servir. Então, eu venho aqui falar para vocês que maquiagem não é pecado, que a Bíblia não condena a maquiagem, que você pode sim se enfeitar, que você pode sim se depilar, porque tem muita gente que não se depila, porque bigode não é unissex. E às vezes a gente, como a gente come bastante coisas com hormônios e tal, a gente começa a nascer mais pelos em lugares onde não deveriam, tipo o bigode para mulher. Então, isso não é certo. Você deixar o seu bigode, as pessoas vão ficar achando estranho. Então, eu acho legal uma pessoa pegar e se arrumar, ter higiene, porque Deus se agrada que a gente cuida do nosso corpo. Deus, ele deixou o corpo da gente pra gente cuidar, não foi pra gente deixar desmanzelado e usar a palavra de Deus pra isso. É claro, a gente não pode torturar o nosso corpo, mas depende do caso. A gente não pode torturar o nosso corpo, mas a gente pode tirar pelos, porque incomodam. Eles incomodam muito mais do que a dor. Então, vamos se arrumar. Eu venho aqui falar sobre alguns dos versículos que as pessoas deixam para falar sobre a maquiagem, que a maquiagem é pecado. Normalmente as pessoas usam Jeremias 4:30, o capítulo 4, versículo 30, que fala bem assim: Agora, pois, farás, ó assolada, ainda que vistas de carmesim, ainda que te adorne com enfeites de ouro, ainda que pintes em volta dos olhos com o antimônio debalde, te farias bela, os amantes te desprezariam e procurariam tirar-te a vida. Eles condenam isso, a maquiagem nesse versículo. Eu não perdoo pela minha leitura horrível. Não foi boa. Mas é porque as palavras são meio difíceis na minha Bíblia. E a última versão atualizada que eu tinha aqui em casa, eu doei. Então, é por isso que eu tô com essa. Então, assim, mas voltando ao assunto, Deus, ele não fala sobre isso aqui nesse versículo e nem em outro. Ele não condena, ele condena a vaidade. Porém, aqui eu acho, tem outro versículo que fala na Bíblia sobre Babilônia, que Babilônia ela se ergueu, que ela era bonita, que ela era formosa e tal. É claro que nesse versículo e no da Babilônia, ele está se referindo à cidade, ele está falando dos adornos e de pinturas como metáforas. Ele está falando sobre os ouros, sobre as coisas assim que a cidade possuía. Mas ele não condena isso. Ele está falando aqui que ainda assim, que mesmo se ela se enfeitasse toda, todos eles se voltariam contra ela. Ou seja, mesmo se a cidade... Aqui ele está falando sobre, se eu não me engano, sobre Israel, que fala ó filha de Sião. Então, eu falo assim, Deus, eu acho que até ele acha bom, ele acha bonito. Ele só não gosta que a gente queira alterar alguma coisa do que ele fez na gente. O que nasceu com a gente são características que ele colocou na gente. Agora, a gente se pintar para ficar um pouquinho diferente de vez em quando, eu acho que ele não condena. Pelo menos no meu coração ele não fala isso.
cada um de vocês, eu acho que, ou deveriam, ter intimidade com Deus para conversar com Ele e perguntar para Ele, olha, Pai, para mim isso é pecado? Porque tem gente que é tão vaidoso que isso é pecado. E tem gente que, se não segurar, se a pessoa não viver com cheia de regras, ela se solta até demais e fica vulgar. Eu era uma pessoa muito vaidosa. Só que depois de muito tratamento de Deus, não do ser humano e não do meu pastor, ele nunca proibiu nada na igreja, mas assim, eu mesmo mudei por causa de Deus, não por causa do pastor e não por causa de ninguém falou. Eu mesma tirei as minhas coisas, eu tinha muitos kits de maquiagem, eu joguei fora. Por quê? Porque Deus me pediu e porque eu era muito vaidosa. Hoje em dia, eu não sou já tanto. Então Deus mudou o meu jeito de ver as coisas. Hoje em dia, pra mim, eu procuro mais me instruir, eu procuro mais encher o meu interior com a palavra de Deus do que me enfeitar por fora. É claro que isso é importante porque a beleza da gente também tem que ser por fora. Mas um rosto, uma alma feliz traz um rosto bonito. Então eu aconselho vocês assim, a procurarem a direção de Deus, porque tem pessoas que isso vai ser pecado pela vaidade delas e não por ser pecado a maquiagem. A maquiagem não é pecado, muito menos calça, essas coisas são só estéticas. E o pecado é a sensualidade. Se você for usar uma coisa que vai te deixar provocante e dependendo na hora, dependendo pra quem, porque se você quer provocar o seu marido na sua casa, vocês dois estão casados no cartório, perante Deus, isso não é pecado. Você dentro da sua casa não é pecado, mas agora você sair provocante, isso é pecado, porque você quer chamar a atenção das pessoas de fora. Você tem que chamar a atenção apenas do seu marido. Isso está de acordo com a Bíblia, que a gente tem que se vestir com modéstia e decência. Não é pecado você usar uma calça, mas o problema é se você vai estar mostrando a sua bunda, se você vai estar mostrando as suas curvas. Eu evito no máximo usar calças que deixam a bunda muito provocante. Quando eu uso assim, eu coloco sempre uma blusa na cintura, coloco uma blusa bem mais baixa pra sempre tampar e não ficar provocante, porque eu não quero ser um objeto, eu quero ser uma princesa, e foi assim que Deus me fez pra ser. Eu acho que ele até admira quando ele fala que não adianta você embelezar, ou seja, ele acha isso bonito. Eu acredito que ele não condena, mas se você está numa igreja que fala que isso é errado, não faça. É melhor você não fazer, é melhor você respeitar o seu pastor, é melhor você se submeter. A minha igreja, ela não fala isso, e eu sou da Assembleia de Deus, aqui de Portugal, sou do Ministério Poder da Aliança. E ele deixa a gente livre, o pastor deixa a gente livre tanto porque Cristo deixou a gente livre. Você que é pastor, eu vou dar um conselho. Se você está seguindo a Bíblia mesmo e não quer colocar doutrinas de homens, então deixa as pessoas livres, porque mesmo sem você pressionar as pessoas, Deus muda, não é você. O seu papel é reger as pessoas como um bom pastor, mas o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. E é isso que o meu pastor deixa sempre, enfatiza pra gente, que o Espírito Santo que convence a gente do pecado. Eu tinha 2 piercings na bochecha e em outros lugares. Eu tirei todos eles e não foi por influência do meu pastor ou de irmãos ou por causa de me olharem mal, muito pelo contrário, sempre me trataram muito bem, independentemente de eu ter 2 piercings gigantes na cara, no rosto. E eu acho que isso não vai de você. O Espírito Santo que convence cada um do que é certo, do que é errado. E é isso que eu venho deixar hoje pra vocês. Deixe as pessoas livres porque Jesus deixou cada um livre. Então não sejam escravos de ninguém. A própria palavra fala isso. Então fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.